Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, um canal youtuber de anime e vamos falar desta maravilha da oitava arte que é Mao-sama Retry. Bom, gente, é o seguinte, Mao-sama Retry é um anime feito pelo estúdio Ekatipilka, que não tinha feito nada, além de Fumikiri Jikan, que é um anime short, se eu não me engano, e é dirigido pelo Hiroshi Kimura. Hiroshi Kimura é um diretor que começou a sua carreira e desenvolveu a sua carreira através de hentais, e ultimamente ele tem feito algumas coisas como Danshigai e Recorder to Rancel. Nada muito excepcional. O anime conta a história basicamente do Hakuto Kunai, é um cara que estava desenvolvendo um game, aí apareceram os meteoros e ele foi para esse mundo alternativo, que é um mundo muito parecido com o que ele tinha desenvolvido. Então ele conhece alguns comandos de administrador, ele tem lá os seus cheats, né? E ele é summonado como um Lord Demônio, um Demon Lord. Então, além de tudo, ele é muito forte, né? E durante todo o anime algumas coisas vão acontecendo. Ele conhece uma meio humana, meio demônia, que é a Ako. Ele começa a tratar ela como filha, ele começa a tratar protegendo ela, vê uma paz de justiça com relação a ela e acaba resolvendo bastante das coisas relacionadas a ela, tá? Então, essa relação dele com ela. Ele tem todo um porte assim de mafioso, o char design dele é bem mafioso, é um Lorde Demônio mafioso. O anime vai passando, vão adicionando mais pessoas no harém dele, entre aspas, né? Tem a Luna Elegant, que é uma das 3 sacerdotisas mor do anime, junto com as duas irmãs. Uma é a Killer Queen, a outra eu não lembro o nome dela, mas ela também tem cabelo rosa. O que esse cara tá fazendo nesse mundo que ele quer fazer? Bom, ele percebeu que o mundo não é igual ao que ele jogava, é um mundo parecido, e ele resolve fazer duas coisas nesse mundo: um spa e um hospital. Sim, um spa e um hospital. E ele começa a vender sabão como se fosse uma iguaria, uma coisa muito maravilhosa, porque como não existe sabonete nesse mundo, as pessoas são sujas, né? As pessoas não têm como se lavar direito a não ser com água. Então sabonete e shampoo são diferenciais, então ele começa a vender isso. Ele começa a vender também alguns itens que seriam completamente idiotas, como por exemplo uma caixinha de som, que valeria no máximo uns 10 reais, como se isso fosse uma raridade. Nesse mundo é uma raridade de fato, porque não existe. Então ele vende isso como se fosse uma raridade. E ele vai conseguindo dinheiro através dessas coisas que ele sabe que não existem nesse mundo, mas no mundo dele são completamente normais. É engraçado. Sim, é engraçado. As piadas são boas. Os personagens são, assim, extremamente caras de pau. Você tem literalmente uma personagem falando, eu quero dar o cu pra ele. Você tem uma outra personagem falando, você gosta de bater na minha bunda? Você tem, enfim, várias situações que são literalmente de hentai. O diretor de hentai não tá muito preocupado em falar isso subjetivamente. Ele vai direto ao ponto. E essas afirmações, elas são tão absurdas que elas chegam a ser engraçadas. Então tem momentos que você não tá esperando que alguém fale assim, não, eu quero dar o meu cu pra você. Você não espera isso, então isso fica engraçado pelo choque. É um anime que tem um design fofinho, tem uma mina que parece a Ren, tem a minazinha de cabelo rosa, é minazinha de cabelo rosa, padrão Isekai. Você meio que não espera que esses personagens falem essas coisas, e eles falam, e não estão nem aí. E o diretor, ele apela, né, o diretor junto com o roteirista, eles apelam pra esse choque verbal, porque o anime é muito pobre visualmente. Tem cenas que são até engraçadíssimas, assim, do ponto de vista técnico. Porque o normal é, quando um personagem está falando, você mostra ele com a boca mexendo e o outro de costas. Só que o que o Mao-sama Retry faz? Ele inverte. Pra não ter que animar a boca mexendo, o cara que tá falando tá de costas e a gente tá tendo o ponto de vista do outro, da pessoa que está ouvindo. Então o cara que tá ouvindo não tá falando nada. Então a gente tem uma cena estática rolando com um som de fundo que a gente tá vendo que é o cara que tá de costas falando. Uou! Outra coisa que ele faz pra disfarçar isso, pra não ter que animar porra nenhuma mesmo, enquanto os personagens estão falando, uma coisa que o Shimbo faz muito bem é você mostrar o ambiente e tal. O personagem tá conversando, você mostra o ambiente, mostra detalhes do ambiente pra mostrar como que é o dia a dia do personagem, detalhes de onde os personagens estão e o que esse momento quer falar, enfim. O que o Mao-sama Retry faz? Ele aproveita disso. Só que, por exemplo, tem cenas no hospital. É inacreditável. E aí, as cenas no hospital, como que elas são? Elas são literalmente as pessoas conversando
E aí ele quer mostrar o ambiente, só que o ambiente é a parede e o teto. Teto branco, parede azul clarinho e só. Então tem 3 linhas no frame pra mostrar o teto. Muito bom. Isso é pensado, galera. Isso não é tipo, vou fazer aqui de qualquer jeito e acabou saindo assim, não. Isso é pensado. O diretor, ele sabe muito bem que ele não tem como pagar os animadores. Então ele fala, bom, então vamos fazer uns negócios diferentes. E aí ele fez diferente. Ele fez bastante coisa diferente. Ele fez esses frames que são literalmente 3 linhas com cores diferentes. E ele fez esses diálogos onde a pessoa que tá ouvindo o que a gente tá vendo, não a pessoa que tá falando o que a gente tá vendo. Tem uns quadros também horríveis de cima. Também com profundidade, assim, com um senso de profundidade completamente distorcido. Enfim, assistam Mao-sama Retry e prestem atenção na animação, porque é ouro, é pensado para low cost. Essa animação é literalmente pensada para pagar pouco, para gastar o mínimo possível. Bom, já falei da direção e da animação, vamos falar dos personagens, né? O Hakuto Kunai, ele é a única coisa que segura esse anime. As piadas com ele e através dele são muito boas. A incoerência entre o que a gente espera de um Lorde Demônio e esse cara também ajuda a ter um ar cômico. O usuário, geralmente, quando você faz conta num joguinho, você pode fazer vários personagens. E é o caso também desse anime. Ele usa essa premissa, por exemplo, para mudar de personagem e muda de personalidade. É ele ainda, mas com uma outra personalidade, porque ele construiu o Char daquela maneira, com essa outra personalidade. Então eles aproveitam disso pra fazer piada também. Eu acho bem interessante, funciona. Tem os tropes, né, ao redor dele. Tem o trope da garota fofinha, tem o trope da tsundere, tem o trope da guerreira que na verdade gosta de apanhar, médica psicopata, tem trope a dar com pau. Ele até que utiliza bem isso, tá, pra fazer piada, mas não o tempo todo. Então existem alguns episódios aí no meio que eles não tem graça nenhuma, porque são esses personagens conversando, e esses personagens conversando entre si não tem nenhuma química, eles não tem nenhum tipo de graça. Eles só tem graça quando em função do Hakuto Kunai, senão eles não funcionam. Então, por exemplo, acontece alguma coisa com o Hakuto, aí eles aparecem conversando, ok. Agora, quando eles estão conversando entre si sobre qualquer coisa relacionada a esse mundo, é completamente desinteressante, não tem nada a ver. Enfim, é um isekai diferentinho por algumas coisas, né? O objetivo do protagonista não é ser um herói, o objetivo do cara é fazer um spa e um hospital. Só por isso já é um pouco diferente. Ele utiliza algumas dinâmicas interessantes também que são diferentes, enfim. Esse anime, se ele fosse bem animado, ele seria mais divertido também. Não é uma perda total de tempo, como é Isekai Cheat Magician, por exemplo. O que me faz pensar é quem é que vai comprar o BD desse anime. O cara que vai comprar o BD desse anime, ele vai comprar, vai pedir na Amazon, ele vai pedir, por exemplo, a versão completa do BD, né? Que vem com uma figure, vem com um pôster, o pôster do Hakuto, né? Todo mafioso, né? Todo gostoso. Aí ele vai pegar o BD assim, ele vai tirar do plástico, ele vai abrir, em vez de ter um BD, tem um disquete lá. Se você pegar as imagens de Mao-sama Retry e botar no Adobe Premiere, você consegue fazer esse anime em 15 minutos. Outra coisa que é clara, que é bom, assim, muito low cost, esse anime tem no máximo 4 OSTs. 4 chutando alto. É uma pra comédia, uma pra drama, uma pra conversação normal, uma pra plot. Você vai perceber claramente isso se você assistir Mao-sama Retry, que só existem 4, e você vai amar essas OSTs porque elas são maravilhosas. Enfim, Mao-sama Retry é o que é. Um isekai, low cost, tem uma premissa engraçada, consegue entregar comédia, tem sim o timing cômico. Fica mais engraçado ainda pelo low cost, pela total falta de investimento no anime, pela animação completamente nula. Não dá pra dar uma nota maior do que 6 pra ele, e eu vou dar uma nota 5. Eu me diverti pelos erros dele, eu me diverti pela falta de qualidade dele e também por um pouco aí de capacidade do roteiro em ser engraçado em alguns pontos, tá? Mas não é nada além disso. É um anime que você pode assistir no 2x, por exemplo, que não tem problema, não vai afetar muita coisa, não vai afetar nem o timing cômico. O que vai afetar é que você não vai poder ouvir aquela maravilhosa trilha sonora
sabe, bem feita e planejada pra esse anime, que é uma delícia. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito, e também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime, tá ok? Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!